No último domingo, dia 23 de agosto, os brasileiros foram convidados a assistir o tradicional debate presidencial organizado pela TV Bandeirantes. E antes de entrar numa discussão a respeito do debate deste ano, preciso fazer um pequeno, digamos que, retorno, né, aí à história das nossas eleições presidenciais desde a redemocratização. Em 85 você tem o Tancredo ali eleito numa eleição direta, e em 89 você tem a primeira eleição direta, né? E já em 82, no processo de reabertura, a gente tem um debate do governo de São Paulo. Eu não sei muito bem quais foram as emissoras desenvolvidas dentro de um pool. Um debate muito interessante, porque ele acabou trazendo figuras ali que pleiteavam o governo de São Paulo. No final dessa eleição, quem foi eleito foi o Franco Montoro, para o governo do Estado. Em segundo lugar ficou o Reinaldo de Barros. Em terceiro lugar ficou o Jânio Quadros. E em quinto lugar ficou o Lula. E é interessante que você encontra ali, em alguns momentos, discussões acaloradas entre dois personagens da nossa história que ocuparam a presidência da República, só que com uma distância temporal de, vamos botar o Jânio 61, pega 71, 81, 91, 2001, 41 anos, né? Então tem 41 anos ali que separam o Jânio Quadros e o Lula. Naquela época o Lula ainda nem sonhava em ser presidente, talvez sonhasse, mas não era uma coisa viável, né? Mas olhar isso hoje, aí já 65 anos depois, 64 anos depois, é interessante, né? Mas foi um debate para o governo do Estado. Em 85 teve também debate para a Prefeitura de São Paulo, mais ou menos dentro de um formato, e já obviamente numa perspectiva mais aberta, porque em 85 a gente já estava ali na transição do Figueiredo para o Tancredo, que acabou sendo Sarney. Mas presidencial mesmo a gente tem em 89, o primeiro debate. Né? E o primeiro mesmo foi apresentado pela Marília Gabriela e organizado pela TV Bandeirantes, liderada nesta ocasião pelo seu diretor de jornalismo, que até hoje está lá, não sei se com a mesma função, que é o grande Fernando Mitre, né? Um jornalista histórico, muito importante, sempre muito apegado e devotado ao decoro jornalístico, e por quem eu tenho um grande respeito. E ele vibra com esses debates, isso eu acho muito interessante. Ele até escreveu um livro recentemente sobre a experiência dele com esses debates. Né? Em 89, o debate da Globo ficou muito famoso, no segundo turno, antes da eleição, porque foi aquele que houve uma certa manipulação a favor do Collor e contra o Lula. O PT aponta este debate como um fator ali quase decisivo para a vitória do Fernando Collor, mas quem deu o pontapé inicial foi a Bandeirantes e ficou desta forma meio que uma tradição a ser construída, e que a Band construiu ao longo dos anos, de sempre dar esse pontapé inicial. Da mesma forma que a Globo, e aí pelo poder que sempre teve, passou também a tradicionalmente exibir o debate que muitos enxergam como decisivo, porque é aquele que antecede diretamente as eleições, na quinta ou na sexta-feira, que antecede a eleição no domingo. Bom, e o que a gente assistiu esse ano, no 23 agora de agosto, foi uma cena que a nossa história democrática, né, da nova república, nunca assistiu, que foi a de chegar neste debate da Bandeirantes com 3 púlpitos vazios, sendo que 2 deles que deveriam ser ocupados pelo primeiro e pelo segundo colocado nas pesquisas atuais, que são apontados como os favoritos aí, quase certos por muitos
analistas a disputar o segundo turno e, obviamente, a vencer a eleição o Lula e o Flávio Bolsonaro, né, que representam aí as duas forças políticas eleitorais mais fortes do Brasil atual, infelizmente. Né? Digo isso realmente. E a minha discussão toda, esse debate, vai reforçar esse infelizmente. Né? E, bom, eu não sei se já tem pesquisa que meça o impacto, a gente está falando hoje, quarta-feira, após o debate do domingo, né? Então as pesquisas devem estar para sair. Acredito que não vai ter muito impacto, apesar de, afinal de contas, a gente está com essa situação política muito cristalizada, né? Entre o Lula e o Flávio, que é outro objeto de discussão em outros vídeos. Mas eu só queria deixar registrado aqui que a finalidade desse vídeo, na verdade, não é ficar analisando, comentando aí este episódio. Porque, na minha opinião, o que a gente assistiu ali pode ser definido apenas em uma palavra. E é sobre a adequação deste adjetivo, né, usado para qualificar este episódio, que é o objeto desse vídeo. Mas o que eu vi ali, no domingo, para mim pode ser definido na palavra covardia. Lula e Flávio Bolsonaro, dois covardes. E vou dizer por quê. A, a imprensa tradicional, que eu andei acompanhando, tão covarde quanto. Porque, olha, eu critico muito o Brasil hoje, cheio de doutores de tudo, né? Presentes aí no YouTube, no Instagram e tal. Mas tem certas coisas que não precisam, acredito eu, de muita formação dentro de uma determinada área para você opinar. Debate sobre propostas dentro de um processo eleitoral, eu acho que ninguém discorda que isso é fundamental. Se os debates no Brasil chegaram num nível grotesco, como tem sido os últimos, há um porquê. Mas não é fugindo deles, contribuindo mais ainda para o desaparecimento, para o enfraquecimento deles, que lideranças que se colocam à presidência da República contribuem com o debate político. Mesmo porque, e aí vai o covardes, essas duas lideranças, na minha opinião, são duas das principais responsáveis pelo nível de horror que virou o debate político no Brasil. Vamos ver, por um lado, o Lula argumenta que ele seria saco de pancada, porque os outros candidatos, de certa forma, apesar de criticarem hoje em dia o Flávio Bolsonaro, acabam tendo um alinhamento programático, ideológico mais próximo do Flávio, e por ele também estar no poder, obviamente ele acaba sendo um alvo maior de ataques. E aí ele olha para trás também, vê que lá em 98 o Fernando Henrique Cardoso, que estava no governo, não foi nos debates no primeiro turno, e ele acaba se abraçando nisso aí como uma estratégia de não mexer em time que está ganhando, não se expor a algo arriscado, estando ele na frente das pesquisas, ou seja, ele acaba privilegiando a estratégia política dele, como ele sempre fez, em detrimento de um gesto simbólico em prol, de fato, do fortalecimento da democracia. E aí vem o Flávio Bolsonaro, que diz que na ausência do Lula não faz sentido ele lá estar, porque o principal adversário dele é o Lula, então para que ele vai se expor numa situação que ele passa a ser o saco de pancadas, só para apanhar e não poder enfrentar ali aquele que ele considera, e que de fato é o seu principal adversário. Aí ele vai também e pula fora. E ainda tem o Zema, que sinceramente eu não entendi por que ele não foi aquele debate, tem pouco tempo de TVs, quase nada. O Partido Novo tem um acesso mais restrito à fundo eleitoral por causa de
representação no Congresso, enfim. Romeu Zema, ele acha que o que aconteceu em 2018, e na última semana, por uma participação ali no debate da Globo, que ele acabou invocando o nome Bolsonaro, se apresentou como uma alternativa a duas vertentes políticas que já estavam bem consumidas em Minas, por um lado o PSDB do Anastasia, do Aécio, que hoje em dia eu reconheço ter sido o melhor governo em Minas nos últimos 30 anos, vamos botar assim, mas que na época sofreu os desgastes que qualquer pessoa que fica no poder por muito tempo sofre. Minas vinha ali já de 3 mandatos, 2 do Aécio, 2002, 2010 e depois do Anastasia. E do outro lado você tinha o Fernando Pimentel, que estava no governo com fiasco. Né? E, sobretudo naquela época de 2018, o Lula estava preso, a Lava Jato estava no auge e o PT nunca esteve nas baixas tão baixas como naquele período. Então, realmente era um fator que construiu um terreno fértil para o Romeu Zema aparecer e acabar tendo ali o maior fenômeno de ascensão política que eu já vi. Mas isso não necessariamente vai se repetir, como o Zema acha que vai, né? E ele pode se ausentar do debate, enfim. Não sei qual foi a estratégia que ele usou. Mas quando você liga a televisão e olha ali o Caiado, o Renan e o Cury, Augusto Cury, né? 3 púlpitos vazios, essa imagem a gente nunca assistiu. E pelo menos nas raras vezes que os principais candidatos, pelo menos o que estava liderando não compareceu, que foi em 98, no caso do Fernando Henrique, 89 o Collor não foi nos primeiros debates, no primeiro turno, e eu acho que o Lula em 2002 também não foi. Mas o segundo colocado pelo menos estava, e nenhum outro púlpito ficou vazio. Você tem o Bolsonaro em 2018, que foi nos 2 primeiros debates, o da Bandeirantes e o que teve na sequência, acho que foi da RTV, e aí depois ele não vai mais por causa da questão da facada. E obviamente também teve um pouco de estratégia política, sobretudo no segundo turno, que é não vou mexer em time que está ganhando, esse pensamento. E nos primeiros debates em 2018, a candidatura do Lula estava indefinida, porque a princípio o candidato era o Lula, o vice era o Haddad, o Lula estava preso. Né? Então, até o Haddad ser colocado como cabeça de chapa, o púlpito do Lula ficou vazio. Né? Mas, na maior parte das vezes, todos os candidatos estavam presentes. Na última eleição, o Bolsonaro, que é apontado aí como uma pessoa que não tem nenhum apetite pela democracia, ele estava em todos os debates. Né? Mas essa imagem de 3 púlpitos vazios e dos 2 principais ausentes, a gente nunca viu. E, sinceramente, eu não sei o sentimento que isso causou nas pessoas. Porque eu achei que foi um desprezo muito grande, sabe? Aquela música do Traje a Rigor, Inútil, né? E a letra, né? Vamos recordar, a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gente pensando, tem gringo pensando que nós somos de gente. Inútil, a gente somos inútil, né? A música ela é muito inteligente, ela é escrita com erro gramatical propositalmente, depois eu posso até fazer um vídeo explicando qual era o contexto político da época, né? Que era diferente do atual, mas ela surge como uma ilustração também muito boa, porque somos o quê? Inúteis, porque não precisam debater para a gente. Né? E o Lula ele vai além, porque ele comete um desrespeito a Bandeirantes, né? Ou seja, uma emissora que tem esse papel na história do debate político, presidencial, né? Até a vinheta da Band, ela é diferente. Pô, tava lá o maestro João Carlos Martins regendo uma orquestra para tocar ali a vinheta de abertura. Né? Foi um desrespeito muito grande a um veículo de imprensa relevante, importante, que tem ali um símbolo histórico nesse sentido. O Lula não só não foi, como ele deu uma entrevista para a Record na mesma hora. Uma entrevista gravada que podia ser exibida em qualquer outro horário. Mas, obviamente, que ele estava de acordo que a Record não ia fazer isso. Se o presidente da República, né, que era entrevistado, não estivesse de acordo, exibiu na mesma hora, para poder fazer a concorrência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá para falar em democracia. Essas pessoas que lideram pesquisas, que lideram as correntes políticas, elas não tiverem consciência
coletiva, responsabilidade com uma causa de país. Não dá para poder falar que é democrata, mas sempre pensar estrategicamente, sabe? Democracia também pede, em alguns momentos, renúncia. Renúncia de interesses pessoais em prol de algo maior. Essa postura do Lula foi covarde ao quadrado. Foi covarde ao quadrado. Sabe? Mas, como eu disse, a covardia maior não está na ausência deles neste debate em especial. Tudo que está por trás. Concordo que o debate foi cada vez se deteriorando mais, sobretudo depois das eleições lá de 2024 para a Prefeitura de São Paulo, que a gente teve aquela figura patética, nojenta, vomitante do Pablo Marçal. Mas o Brasil só chegou a ponto da principal capital cogitar votar num cidadão daquele, que tantos exemplos negativos que a política, infelizmente, nos fez conhecer. E quando eu falo do Lula, eu falo em alguém que, direto ou indiretamente, está no poder há 20 anos. 3 mandatos dele, não, 16, desculpa. 3 mandatos dele e 2 da Dilma Rousseff. Não, 20, 4 vezes 5, 20. Porque o Temer foi eleito com a Dilma. Então, diretamente, está ali o PT também. Né? Estou falando de eleição. Falando de eleição. Você tem 4 anos aí do Bolsonaro. Então, quem presidiu o Brasil neste período que deteriorou o debate tem responsabilidade. Um ponto. Agora, essa exposição que o Lula enxergou, certamente, que teria, poderia ter sido evitada se ele tivesse ali debatedores com um alinhamento teológico, programático, mais próximo dele, que é do Flávio, permitindo uma espécie de dobradinha. Né? Mas não tinha por quê. Porque o próprio Lula se cuidou de cada vez mais impedir o crescimento de lideranças à esquerda. Aí eu pergunto para vocês, que espécie de democrata é esse? Que não tem apreço pela alternância de poder e nem pela alternância de poder dentro do seu próprio espectro. Olha, eu tenho um alinhamento político, não tem que ser sincero, mais à direita. Principalmente do ponto de vista econômico. Eu não sou conservador, assim, do ponto de vista social. Eu acho que hoje em dia você falar a questão da economia e da vida cotidiana, enfim, dos hábitos de vida, está muito ligada. Porque hoje em dia, você expor o seu cotidiano, ele pode ser rentável, né? Então não faz sentido muito você ser um liberal na economia e ser uma pessoa completamente avessa ao progressismo do comportamento, vamos botar assim. Né? Eu acho que o liberal é liberal realmente de forma mais ampla, certo? Então, por isso que eu faço questão de destacar essa questão da direita mais do ponto de vista econômico. Quando a gente fala de comportamento, eu tenho um alinhamento de centro. Acho que é importante a gente ouvir todas as vozes que formam a sociedade brasileira. Mas eu tenho um alinhamento, vou botar mais à direita, mas eu não sou estúpido, cego, de não reconhecer que a esquerda, ao longo da história mais recente, teve figuras que poderiam pleitear a presidência da República de forma competitiva. Alguns exemplos. A Marina, como pleiteou em 2010, é bom lembrar que a Dilma era candidata do PT, se tinha o Serra pelo PSDB, e a Marina, numa candidatura independente naquele momento, pelo PV, teve 20 milhões de votos, 20% do eleitorado. Em 2014, ela era vice do Eduardo Campos, que acabou falecendo naquele acidente, né? Aquela tragédia que teve lá em Santos, e ela acabou virando cabeça de chapa. E ali juntou o que a Marina já representava em 2010 com a comoção na morte de Eduardo Campos. Por um momento ela chegou a liderar as pesquisas para a presidência da República, inclusive ultrapassando a Dilma. Mas ela sofreu um boicote
do PT tão covarde, com fake news que eles hoje tanto condenam, a ponto de, no segundo turno, a Marina, que foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula, que era uma pessoa, que sempre foi uma pessoa mais alinhada à esquerda, apoiar o Aécio Neves no segundo turno, que era a direita da época, vamos botar assim. Né? Você teve o Ciro Gomes. Pô, o Ciro Gomes é uma liderança relevante. Não é porque ele teve 3%, 4% nas últimas eleições que ele deixa de ser relevante, não. A pessoa com a biografia de Ciro Gomes é e sempre será relevante. Teve Eduardo Suplicy, teve Marta, que foi prefeita de São Paulo. Boa prefeita, reconheço, a Marta fez um programa educacional lá que ela implementou, a CELS, em São Paulo. Eu acredito que tenha sido a melhor política de educação integral que a gente assistiu no Brasil. Porque foi a única que eu conheço, que foi efetiva e foi na maior cidade do país. Aquele padrão de escola ali foi muito importante, foi um exemplo que, infelizmente, como falo, gente, o braço nacional do PT, representado pelo seu cacique Lula, não se espelhou. Né? E então, tiveram outros, Tarso Genro, por aí vai. Se você for pesquisar, obviamente tiveram outros federantes, Riquião, no Paraná, né? Mas nenhuma o Lula deixou ter brilho. Quando ele precisou indicar alguém, ele indicou uma pessoa que ninguém conhecia do ponto de vista assim, público. Obviamente que acompanhava política na época, sabia que a ministra-chefe da Casa Civil em 2010 era a Dilma Rousseff, mas quando que uma ministra-chefe da Casa Civil, que nunca tinha participado de uma eleição, uma pessoa que nunca teve muito carisma, extremamente técnica, quando que essa pessoa ela vai ter, como fala, despertar um engajamento político por si própria para ganhar uma eleição? Nunca. Né? Então o Lula pega essa figura para poder usar ali o prestígio eleitoral que ele tinha, fazer dessa figura presidente da República, para que essa figura rendesse a ele sempre essa gratidão. Né? E uma gratidão que fosse grande o suficiente para a hora que ele achasse que conveniente retornar à eleição, ele tirasse. Né? Ele tirasse. E, obviamente, ele jamais deixaria o Ciro Gomes ser candidato com o apoio dele, porque o Ciro Gomes tem brilho próprio. Da mesma forma, a Marina Silva. Né? Então, é importante observar isso. O Lula, a forma dele é em sintonia com a democracia. A forma como ele se apresenta nas pessoas, o discurso. Mas a essência do Lula e a democracia, elas estão em sentidos completamente opostos. Completamente opostos. Tá? E a principal contribuição antidemocrática do Lula, na minha opinião, é essa aversão que ele acabou tendo pela alternância de poder. Faço 28 anos depois da manhã. E na minha lembrança desses 28, quando eu era, vamos botar aí, que eu tenho uma memória a partir dos meus 4 anos. Então, 24 anos. Eu tenho 6 anos de Bolsonaro Temer e 18 anos de PT. E tá para ir para mais 4. Não é saudável para a democracia. Não é. É importante a gente olhar para os Estados Unidos. Que por mais controverso que seja o Donald Trump, até então, a institucionalidade, né, do ponto de vista assim, de eleição, de mandato presidencial, ela permanece íntegra. Né? Permanece íntegra. Então, não teve ruptura nos Estados Unidos. A Constituição é a mesma desde a independência no final do século XVIII. E o Brasil, às vezes, quer dar aula de democracia nos Estados Unidos. O Brasil, que virou independente décadas depois, em 1822, teve sua primeira Constituição outorgada em 1824, ele não teve primeiro, e desde então foram 7 constituições, sendo que a nossa atual ela vai completar 40 anos
em 2028, e a gente querendo dar aula para os Estados Unidos, que tem a mesma Constituição há mais de 200 anos. Por que eu falo isso? Porque na Constituição americana é vedada uma pessoa ser presidente da República por mais de 2 mandatos. Entendeu? É vedado. Eu acho que isso é necessário ao Brasil. Mais do que reeleição. Eu hoje sou contrário à reeleição. Acho que foi um equívoco do presidente Fernando Henrique, porque eu tenho enorme respeito, mas eu acho que foi um equívoco. Mas mais equívoco ainda é permitir que uma mesma figura possa ser presidente da República por mais de 2 mandatos. Porque a população ela não convive bem com a ausência dessa alternância de poder. E o PT é um exemplo disso. Porque o PT ele consegue se manter através do voto por uma dominação carismática, que a gente vai gravar um vídeo falando disso também, conseguiu exercer em uma camada da população que o elege, mas em contrapartida deixa um percentual que é mais de 40%, ou seja, extremamente significativo, frustrado. E eu não acho que a democracia ela é apenas 50% mais um, mas ela deve buscar satisfazer a maioria de uma forma mais ampla do que apenas 50% mais um. Né? E isso acaba não indo de encontro com a permanência de uma frustração quase contínua de quase metade da população. Certo? Então, a ausência no debate de alguém para poder atacar mais o Flávio e acabar de fazer uma dobradinha com o Lula, tornando um ambiente um pouco mais saudável para a participação dele, a ausência disso é a responsabilidade do próprio Lula. Entendeu? A radicalização do discurso político, ela começou com o Lula. O Bolsonaro é uma resposta a tudo isso. Em igual intensidade. Entende? Mas a situação política do Brasil, quando surge Bolsonaro, de certa forma era o Lula, porque foi no governo Temer, mas o Temer não foi eleito, quem foi eleito foi a Dilma. O Temer era vice da Dilma. E aquilo ali, aquele processo de 2016, ele foi meio que uma espécie de botar para fora muita coisa que estava para trás, né, no sentimento das pessoas com relação ao PT, e que foi intensificado por causa da Lava Jato. Entende? Então, diferentemente do Lula, que foi se construindo ao longo dos anos, disputou 4 eleições, Bolsonaro, até ganhar a quarta, em 2002, o Bolsonaro, o povo meio que abraça aquilo ali quando o PSDB, que fazia oposição ao PT, ele é atacado com aquela delação do Wesley, Batista Wesley, sei lá, que como fala, levou, né, o Aécio Neves à desgraça naquele momento, que era a principal figura do PSDB. E aí esse eleitorado anti-PT, ele acabou procurando alguma coisa mais forte contra o PT do que o PSDB abraçou no Bolsonaro. Mas uma resposta, se o PT não tivesse adotado a postura de ser uma forma democrática, mas uma essência ditatorial, agressiva, Bolsonaro não teria surgido. Isso eu tenho certeza. Bom, e o Bolsonaro, quando chegou ao poder, ao invés de sair do palanque, não, continuou, né? Continuou. E aí, os filhos dele, que hoje dão aí sequência à liderança do capital eleitoral dele, em virtude da situação judicial do Bolsonaro, por causa da questão do 8 de janeiro, que também podemos fazer um outro vídeo comentando, esses filhos dele são ridículos. São ridículos. A começar pelo Eduardo Bolsonaro, que é o mais ridículo de todos, que fica lá nos Estados Unidos, junto com o neto do João Figueiredo. Por sinal, João Figueiredo deve estar envergonhado do neto dele, ficam lá nos Estados Unidos traçando estratégias políticas patéticas quando a gente pensa em democracia. Onde se viu, se coloca como uma representação à direita, mas diz que é preferível, se o Lula ganha, desculpa, se é para eu perder, é preferível que o Lula ganhe, para a gente continuar liderando, tendo monopólio da direita. Quem defende ideal, que é só assim que a gente constrói uma nação, não pensa dessa forma. Quando o cenário ele converge para outra figura
dentro do seu espectro ideológico e programático, você não trava que essa figura seja colocada no pleito eleitoral, como fez o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas. Para quem é de direita, quem é anti-PT e está vendo esse vídeo, se o candidato à presidência da República contra o PT fosse o Tarcísio, ele ganharia essa eleição, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas aí, os Bolsonaro deixariam de ter o monopólio da direita. Você que está assistindo esse vídeo e é contra o PT, cogita votar no Flávio, você gosta de se sentir gado? Você gosta de votar com um cabresto atrás de você? Eu não gosto, mas é assim que essas lideranças, esses filhos do Jair Bolsonaro, olham para a gente. Entendeu? Ou seja, deixa mais 4 anos o PT quebrar o Brasil, mas eu continuo dominando essa turminha aqui. Então, aqui, para eles, ó, meu voto não tem. Entendeu? A gente tem outras alternativas, contrárias ao PT, que não se rendem a essa picaretagem que o Eduardo e o Flávio Bolsonaro propõem. Então, covarde também. Entendeu? Covarde também. Então, esse é o meu abraço aí para vocês, meu vídeo. Vamos continuar conversando mais sobre essas questões políticas. Tá bom?